Dos tipos de ações. No Brasil hoje nós temos praticamente 2 tipos de ações que elas emitem. O resto vão ser ou combinações de ações desses tipos aqui, ou vai estar dentro de um desses 2. Eles vão ser os tipos preferenciais e ordinárias. As preferenciais, como o próprio nome fala, né, muitas vezes dado por PNs e ONs, elas têm preferência em alguns quesitos e perdem preferência em outros. As preferenciais, normalmente elas vão ser dadas por um número 4 no final do nome delas, como aqui, 4, 4, ou por outro tipos de números acima de 4, que vai ser 5, 6, 7 e abaixo de 10, porque as 11 vão ser outro tipo de classificação. Esses tipos daqui, eles vão ter, em caso de liquidação de todos os ativos da empresa, por exemplo, a empresa começou a decretar falência e vai começar a liquidar os ativos. As preferenciais, ela tem preferência para o recebimento do seu capital. Depois, as ordinárias vão ter preferência, ou seja, esses daqui recebem primeiro. Nesse caso, ela pode ou não ter tag alone. Tag alone é o caso diferente desse. Em vez da empresa estar querendo liquidar, ela passa por um caso daquele anterior que a empresa simplesmente foi vendida para outra empresa. Daí aquela empresa ela tem que oferecer a possibilidade de compra de todas as ações por 80% do preço que ela disse que vai pagar na empresa. Então ela tem essa possibilidade. A outra tem essa preferência, as ordinárias. E ela também tem a preferência no recebimento de dividendos. Normalmente essa daqui vai receber mais dividendos do que a outra. Os dividendos é uma porcentagem do lucro das empresas que tem que ser distribuído por lei para os acionistas. Normalmente, todas as ações que são negociadas elas vão ter 4 letras, que vai significar as letras da loja, e um número depois, que é Lojas Americanas, ela é preferencial. Lojas Petrobras, né? Preferencial, PN. Braskem, ela é do tipo PN. Esse 5 aqui significa que, além dessas condições aqui, ela tem algumas outras características no estatuto societário da empresa. As ordinárias. As ordinárias, elas vão diferir um pouco das preferenciais, né, como nós dissemos. Ela confere ao acionista o direito a um voto em assembleia por ação. Essa daqui você não tem direito a voto. Essa daqui você tem o tag alone, ou seja, se outra empresa adquirir a sua, que você investiu, por exemplo, vem a Avon e compra a Natura. Ela tem que oferecer aos acionistas ordinários a possibilidade de compra das ações dele por 80% do preço que ela ofereceu pela Natura. A Petrobras 3, Rent-A-Car, né, que é Localiza. E você também tem o direito preferencial no pagamento. Você não tem o direito preferencial de pagamento. Isso daí só é dado pela 4. Normalmente ela vai receber, praticamente sempre, né? Mas ela vai receber um pouco menos, por ela não ter essa condição preferencial. Mas acaba que elas se equivalem, porque o preço de uma vai acabar ficando mais caro do que o preço da outra. Outra condição que nós temos são as units. As units elas vão finalizar, em vez de ser em 3 e 4, ela vai finalizar pelo número 11. Ela significa uma combinação. Por exemplo, você pega um balaio e coloca ali dentro do balaio 2 ordinárias e 5 preferenciais, uma ordinária e 2 preferenciais. Daí você vai ter, quando você compra em Unity, uma quantidade mista dessas ações. Isso daí para você poder ter direito a voto e preferencial de dividendos. Mas isso daí é só no Brasil que tem. Nos outros países, normalmente não tem essa separação tão grande de ações, não. A empresa de capital aberta, você tem algumas comparações com a sociedade, né, limitada e ela. Primeiro, você pode ser observado a liquidez e negociabilidade das ações. A sociedade, ela é mais fechada, né? Ela não tem tanta negociação para os sócios saírem ou entrarem nessa sociedade. A empresa de capital aberta, ela tem mais abrangência nisso daí. O direito a voto.
Nesse caso aqui é dado pelas ações, né? Ações de cada titular, que é da forma ordinária, dão direito a um voto. Na sociedade é predeterminado, né? Daí já é dado em contrato o quanto que cada um dos societários vão ter influência. Nesse caso aqui você pode aumentar o número de ações. Para acionistas minoritários, eles não têm muito voto, mas no total isso daqui representa alguma coisa. O tipo de tributação. O lucro dessas empresas aqui são tributados na fonte. O pagamento dos dividendos para os acionistas não são tributados. E os juros, se você considerar os juros pagos para os acionistas, eles são considerados como despesas da empresa. Então ele entra como rendimento tributável para os acionistas. Os acionistas têm que pagar os tributos. Já o lucro da sociedade é tributado na própria empresa. Então não precisa os sócios tributarem esse lucro. Seria como se fossem os dividendos dessa daqui. O reinvestimento e pagamento de dividendo. Nesse caso daqui, uma quantidade obrigatória de 25% em média é distribuído para os acionistas, quando essas empresas estão tendo lucro. E ele pode pegar esses lucros e reinvestirem. No caso daqui, eles podem simplesmente decidir entre os próprios sócios como que eles vão fazer a distribuição dos lucros. Se vai ficar tudo para a empresa e reinvestir, ou se eles vão pegar o lucro total. Então, tem um equilíbrio, né? Não é que é mais, é melhor ou pior, é que eles têm um balanço entre as duas empresas. Cada um tem seus prós e contras. Responsabilidade. Os acionistas não têm responsabilidades sobre o patrimônio da empresa. Se a empresa vir a falir, tiver problemas na justiça com pagamento de funcionários, os acionistas não têm obrigação de pagar nada para a empresa. Eles só recebem o lucro daquele investimento, porque aqui entra como responsabilidade limitada. Já a sociedade, ela tem as duas, né, que nós vimos. Sociedades com responsabilidade limitada e sociedades sem responsabilidade limitada. Também é uma característica das duas, não é bom e nem ruim. O tempo de existência, né? A empresa de capital aberta, você considera que ela como um ser vivo. Ela tem características de vida perpétua. A sociedade, não. A sociedade ela tem um tempo de vida limitado, porque ela está vinculado a, aos donos da empresa, né? A mesma coisa do MEI e do empreendedor individual. Agora, a gente precisa passar para o próximo estágio, que é o que são finanças corporativas, né? Para compreender como uma empresa gera valor, necessitamos primeiramente entender a composição de algumas áreas, o funcionamento e as estruturas de capital aberto no Brasil. Imagina, primeiramente, que você tem uma ideia de fazer uma fábrica de pastel e você tem um dinheiro parado. Então você precisa investir aquele dinheiro. Em quê? Você tem que contratar gestores para trabalhar e pessoas para trabalhar na frente ali, distribuindo os pastéis, levando o pastel até a casa da pessoa. Você precisa comprar máquinas, que é uma coisa que é imobilizado, né? Você não vai pegar e vender máquina. Então, o seu ramo não era fábrica de pastel, né? Você vai comprar máquinas, mesas, que são coisas fixas. Que você não vai estar gerando lucro com aquilo ali. Isso é só um bem de uso da empresa para gerar o seu pastel. E você também precisa comprar matéria-prima. E isso sim vai ser a sua fonte final, vai ser a atividade fim da empresa. Transformar essa matéria-prima, gerando valor para a empresa e vendendo ela. Nisso daí, em finanças, você faz um investimento em ativos. Em finanças, você tem esse tipo de observação. E quando uma empresa começar a vender o pastel, essa gera uma receita. Essa receita, ela vai passar pagando esses tudo que você investiu e depois ela vai sobrar alguma coisa ou vai ficar no vermelho, dependendo se a receita você não conseguiu transformar toda a sua matéria-prima ou se você está tendo muito problema de investimento, tem que pagar muita gente, problemas contratuais ou de investimento, né, que você pegou dinheiro no banco, daí então esse caixa pode ficar negativo. Mas, ou seja, o objetivo final é transformar nesse caixa e esse caixa virar riqueza. Daí vem a ideia de capitalismo. Você investiu o seu capital e ele gerou uma riqueza. Logo, o valor da empresa está refletido na estrutura do modelo simples de balanço patrimonial. Ou seja, isso daqui tudo ele pode ser visto
como um balanço do patrimônio do dono, se ele está evoluindo ou regredindo. Para isso daí, isso tudo vai ser observado da seguinte maneira: você vai colocar do lado de cá tudo que a empresa tem direito a receber, tanto coisas que são dinheiro da empresa como maquinário, como caixa que ele coloca para estar podendo comprar novos produtos, estoques, tudo isso daí, de certa forma, é dinheiro para os donos da empresa. Dinheiros de curto prazo e longo prazo, que nós vamos chamar de liquidez. Então, dinheiro com alta liquidez, que é o próprio dinheiro, ou então a matéria-prima que vai ser transformada e vendida, ou a estrutura. Você, por exemplo, o dono pode pegar e vender uma cadeira, mas teoricamente ele não vai vender, porque aquilo lá não é a atividade fim dela, mas pode gerar dinheiro. Então, isso aí são ativos com menos liquidez, que vai ficar na parte de baixo. E você tem os passivos. Esses passivos são tudo que a empresa tem que pagar. São os deveres da empresa com fornecedores, com bancos. Ou seja, se você pega os ativos e subtrai do passivo, você vai restar quem? A parte de baixo, que vai ser o patrimônio líquido. O patrimônio líquido seria o resultado final da empresa se nós liquidássemos tudo e pagássemos tudo da empresa. Nisso daí, então, nós podemos ainda dividir a empresa em dois ramos. A parte com alta liquidez, ou seja, ativos circulantes, que gera dinheiro rápido, e os passivos circulantes, ou seja, são passivos de alta liquidez também, que você tem que pagar no próximo ano. E você também tem a parte não circulante, que vai ser ativos não circulantes, que vão entrar estrutura, maquinário, todas as fontes de recebimento acima de um ano, que demoraria, e passivos não circulantes, que vão entrar as dívidas com prazos maiores de um ano. Nisso daí, então, nós temos que a finança corporativa ela vai estar focada em três principais aspectos, que vão ser em que ativos de longa duração que a empresa deveria investir. Ou seja, isso daí vai ser chamado de orçamento de capital. Para isso, nós estamos preocupados com essa parte de baixo. E isso daqui são os ativos não circulantes, ou seja, a parte que gera riqueza para a empresa. A parte daqui são ativos circulantes, são mais imediatos. Então essa daqui gera a transformação efetiva da empresa. Como que você investe aqui para você gerar mais riqueza para a empresa? O segundo aspecto que a finança corporativa ou a administração financeira vai estar preocupado em fazer é como a empresa pode reunir fundos para as despesas de capital exigida. Ou seja, como que ela vai relacionar as dívidas de curto e longo prazo, pegar empréstimos, abrir novas ações, fornecer debêntures, de forma a equilibrar os investimentos necessários que ela tem que fazer e os ativos de curto prazo que ela necessita. E a terceira e último é como os fluxos de caixa de curto prazo devem ser administrados, que vão estar relacionados com o curto prazo, que vai ser a relação entre ativos circulantes e passivos circulantes. Ou seja, está relacionado com o caixa da empresa, né? Tudo que está entrando e saindo no curto prazo da empresa, para não dar um problema de liquidez no ano corrente da empresa. Isso daí, então, vai estar relacionado com o capital de giro da empresa. Um dos quantificadores que é analisado nesse capital de giros mais básico possível é a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes, que vai dar o capital circulante líquido. Ou seja, isso daqui é o que vai sobrar ou dever no final de um ano na empresa. Ou seja, você tem todos os ativos a receber e passivos a pagar no próximo ano, porém você tem tudo que vai ser gerado no próximo um ano, que se chama capital circulante líquido. Além disso, nós temos que saber quem que está administrando a empresa, porque nós sabemos agora da estrutura da empresa, como que elas estão relacionadas, as estruturas básicas no Brasil e com a estrutura de capital aberto, e nós temos que saber quem que vai tomar conta dessa gestão da empresa. Essa gestão vai se chamar diretoria executiva de finanças ou gestor de finança ou gestor financeiro. O gestor financeiro, ele vai ser quem vai dar as premissas básicas de investimento. Ele vai estar logo acima do tesoureiro e do controller.
O tesoureiro, ele está relacionado com o fluxo de caixa da empresa, ou seja, exatamente com os pagamentos e recebimentos da empresa. Ele vai estar vendo como que vai estar os investimentos de curto prazo e se isso daí vai estar cabendo dentro do caixa da empresa. O controller está relacionado mais com a tributação da empresa, ou seja, ele vai estar relacionado com análise de tributos que tem que pagar para o governo, isenção de tributos fiscais, contabilidade da empresa, gerar relatórios de contabilidade do ano vigente, dos próximos. Então, tem duas partes muito distintas que vão subsidiar o trabalho do gestor financeiro. Isso daí é interessante, porque aí entra a engenharia de produção versus os diretores financeiros. Os diretores financeiros normalmente estão muito atrelados à engenharia de produção. Quando você observa no mercado de capital aberto, você tem, por exemplo, que a diretora de executivo de finanças da Petrobras é formada em engenharia de produção, a diretora financeira do Desert Fair Foods Company também é formada em engenharia de produção. Aí nós também temos a BR Distribuidora, também tem como diretor executivo de finanças engenheiro de produção. Nós temos também o diretor administrativo do Banco Fibria, superintendente executivo do Banco Boston e o diretor financeiro da WEG. Todos esses são formados em engenharia de produção. Isso daí acontece porque a engenharia de produção ela trabalha tanto com uma visão macro como uma visão mais gerencial da coisa. Os gestores financeiros, eles têm alguns deveres, né? Que ele tem que observar. Primeiro, é tentar comprar ativos que gerem mais caixa do que o investimento, emitir títulos de dívidas, ações e outros instrumentos financeiros que levem mais caixa do que o seu custo. Esses dois principais fatores, eles vão estar relacionados com a visão da gestão financeira. E nesse caso daí, nós temos que a empresa, portanto, deve criar fluxos de caixa maiores do que consome. E o gestor deve conhecer fluxo de caixa, a distribuição do fluxo de caixa no tempo e o risco do fluxo de caixa. Porque a partir disso daí, ele consegue oferecer administração mais efetiva do capital de curto prazo. Os gestores financeiros, eles vão observar o seguinte aspecto. Você tem uma empresa que precisa de recursos do mercado financeiro. Essa empresa, ela pode ir lá e abrir dívidas com esse mercado. Ela vai investir em algum ativo da empresa, e esse ativo da empresa, ele vai gerar um fluxo de caixa, sendo que esse fluxo de caixa ele vai ser dividido em praticamente três casas. A primeira vai ser tributos por governo, que vai ser as taxas do governo. O segundo, dividendos pagos para os acionistas ou pagamento de dívidas com bancos ou debêntures. E o terceiro vai ser fluxo de caixa retido para investimento. Isso é importante para a gente entender que o tanto que a empresa gera de lucro não vai ser exatamente o tanto que ela vai estar reinvestindo. Ou seja, ela tem tributos e se ela pegar e conseguir benefícios fiscais, ela consegue pagar mais dividendos para os acionistas e obter mais fluxo de caixa retido. E daí, nesse fluxo de caixa retido, vai estar relacionado com investimentos da empresa que propiciam o crescimento dela. O fluxo de caixa, né? Qual que é a importância dele? Vamos supor aqui um caso temático para a gente entender. Se você tem uma empresa e essa empresa fabrica carros. Se você gasta num total, considerando tudo da empresa, tanto custos físicos, mão de obra, custos variáveis com matéria-prima, você gastou R$ 900.000 de matéria-prima para gerar o carro. E depois você conseguiu vender esses carros por 1 milhão. Isso daí significa que a empresa está gerando valor ou perdendo valor? Aí é interessante, porque o fluxo de caixa vai responder isso para a gente. Porque o fluxo de caixa ele vai ser exatamente o que você está recebendo e em que época você está recebendo. Ou seja, a primeira opção nós temos que ela recebe 100 mil. Então, numa análise leiga, nós poderíamos concluir que ela gerou valor, porque ela conseguiu 100 mil. Mas, porém, ela conseguiu 100 mil em um ano, ela conseguiu 100 mil
hoje de resultado, como que isso aconteceu? Isso o fluxo de caixa vai nos dar. O primeiro exemplo é o seguinte: vamos supor que tem um pagamento distribuído igualmente. Você paga igualmente todos os meses e no final de 5 meses você tem os 900 mil. E o recebimento você também recebe igualmente. Isso daí você está gerando uma variação do caixa de 20 mil positivo no primeiro mês, 20 mil positivo no segundo mês, e assim sucessivamente, até inteirar 100 mil reais. Porém, esses 100 mil reais, lá no quinto mês, ele não vai só ser mais 100 mil reais, porque nesse tempo aqui você tem um custo para esse dinheiro. Quando você recebe no momento, ele vale 20 mil reais. Quando você recebe daqui um mês, ele não vai valer o mesmo tanto daqueles 20 mil reais anterior, porque tem um custo de inflação. E ainda, se você recebe em moeda estrangeira, você pode ter uma variação cambial nisso daqui. Então, você tem um custo nisso daí. Se você recebe daqui 3 meses, você tem o custo desses meses todos. E assim sucessivamente. Ou seja, esses 100 mil, se você observar no momento da venda, ele não vai valer 100 mil, seguindo essa taxa de fluxo de caixa. Ele vai valer menos de 100 mil, porque você recebe com o tempo. E ainda tem outros casos. Vamos supor ainda que a empresa tem que pagar 500 mil. No caso anterior, ele não teve um problema direto de fluxo de caixa. Ele só teve uma perca do poder financeiro que ele recebeu. Agora, nesse caso anterior, a empresa tem que pagar 500 mil e depois o restante ela paga igualmente. Seria como se ela tivesse que dar um sinal no valor total. E o recebimento dela é homogêneo. Vamos supor que ela parcelou em 5 vezes para todas as pessoas que comprou naquele mês. O primeiro mês gera um fluxo de caixa de menos 300 mil. Ou seja, se ela não tiver em caixa esse valor aqui, nós vamos já começar a ter um problema de fluxo de caixa. Porque o tesoureiro não considerou que ela vai ter que pagar esses 500 mil, ele não vai ter esse dinheiro e ele vai ter que buscar capital no mercado. Ou seja, vai ter que fazer um financiamento, entrar com debêntures. E isso daí vai cair mais ainda o valor dos 100 mil no futuro, além da depreciação. No segundo, ele vai ter uma variação de caixa de 100 mil. Ou seja, o valor negativo aqui ficou só 200 mil. A variação foi de 100 mil positivo. No próximo, ele vai ter mais 100 mil e no próximo 100 mil. Ou seja, nesse caso total aqui, nós temos que os 100 mil que ele vai receber mesmo vai ser só no quinto mês. Esse daqui, ele recebe parcelado igualmente, ele tem um valor reduzido. Esse daqui, por ele ter esse financiamento aqui, além da perda de valor dos 100 mil, que foi só para o quinto mês, esse 100 mil aqui vai valer muito menos do que os 100 mil futuro. E esse tipo de observação que o gerente, o tesoureiro tem que ter, porque o valor está extremamente atrelado quando ele recebe esses valores no tempo. Porque se ele recebe o mais rápido possível e paga o mais longe possível, ele gera mais valor. É o princípio básico. Se ele paga o mais rápido possível tudo e gera essa receita mais longe possível, ele perde valor, perde mais valor. Nós começamos a ver a importância de uma empresa entender o fluxo de caixa, mas como que é a ideia de gerar valor? Se restringirmos nossa discussão aos negócios com fins lucrativos, o objetivo da administração financeira é ganhar dinheiro ou agregar valor para os proprietários. Mas isso daqui você pode observar que ganhar dinheiro, ser o mais lucrativo possível e gerar valor é muito vago. Ou seja, por que que você precisa entender exatamente o que é gerar valor numa empresa? Porque essa base objetiva vai possibilitar avaliar as decisões financeiras. É em cima dessa base que nós vamos construir uma ideia de que uma empresa tem possibilidade de gerar valor ou perder valor. Então a gente tem que ter um objetivo muito bem definido. Nesse sentido, supondo que os acionistas comprem ações porque buscam ganhos financeiros, então a resposta é óbvia. As decisões boas aumentam o valor das ações da empresa e as decisões ruins diminuem o seu valor. Isso daí muitas pessoas podem pensar, pô, mas poderia ser outros valores, né? Então vamos a eles. Se a gente considerar a empresa somente sobreviver,
ela tem que sempre estar gerando um lucro. Isso não necessariamente vai ser uma coisa que gere valor, porque o lucro em si, se ele não aumentar, a empresa começa a perder valor, por causa da ideia de corrosão do poder aquisitivo, dada a inflação, dado todos esses resultados. Então, no mínimo que a empresa tem que fazer é crescer com esses resultados. Evitar problemas financeiros de falência também é a mesma ideia de sobreviver, né? Então a gente não tem essa condição aqui bem satisfeita. Superar a concorrência. Superar a concorrência, você não está trabalhando com as suas possibilidades. Superar a concorrência, se a concorrência inteira falir, você também vai falir. Então, teoricamente, esses três, que são basicamente observar uma espécie de sobrevivência, também não é interessante. Minimizar os custos, minimizar ganhos, maximizar ganhos, manter o crescimento constante dos lucros. Isso daqui tudo, você não tem uma característica que você mínima para você atribuir. Porque isso daqui, maximizar as vendas ou participação no mercado. Crescer em venda não quer dizer que você tem um sistema operacional bom. Então minimizar custo para gerenciar. Minimizar custo não quer dizer que você está crescendo. Então, se a gente juntar esses dois, maximizar custo e maximizar as vendas e minimizar custo. Mas e a parte de investimento? Você está conseguindo gerar uma rentabilidade maior do que a inflação? Então vamos pensar em maximizar os ganhos. Maximizar os ganhos, você consegue gerenciar o curto e o longo prazo com maximizar os ganhos? O que são esses ganhos? Ou seja, nenhum desses daqui dá para avaliar efetivamente o resultado final da empresa. Então, se a gente for observar como todas as empresas oferecem ações de mercado, nós vamos objetivar esse crescimento do valor de mercado, né? O que geraria isso? Então, para isso, nós precisamos aprender como identificar os investimentos e combinações de financiamento que têm impacto favorável sobre os valores das ações. Teoricamente, é isso. As finanças corporativas é o estudo, então, da relação entre as decisões de negócios, o fluxo de caixa e o valor do capital investido no negócio. Isso daí por quê? Porque nós temos decisões que podem gerar valor ou destruir valor. Essas decisões, para nós compreendermos se elas estão gerando valor ou perdendo valor, nós temos que compreender, como nós vimos anteriormente, o fluxo de caixa e o valor de capital investido dos negócios, porque nós temos que pedir um retorno maior do que o valor de capital investido nesse negócio. Então, nós temos que ter esse tripé, essa relação entre esses andamentos. E no contexto geral, ou seja, nosso objetivo geral vai ser o objetivo geral da administração financeira, independente do tipo da empresa, é maximizar o valor do patrimônio dos proprietários atuais. Isso daí servindo tanto para microempreendedor, empreendedor individual, sociedades fechadas ou abertas por ações. Então, em cima disso, nós podemos concluir que, por definição, boas decisões financeiras aumentam o valor do patrimônio dos proprietários. E más decisões financeiras diminuem o valor do patrimônio dos proprietários. Isso daí considerando no tempo, né? Porque nós temos que ter uma taxa de retorno. A empresa de capital aberto pode apresentar uma diluição acionária. Isso daí, dado que quando ela abre o capital, ela pode ter muitas pessoas comprando as ações dela. Então você vai diluindo essas participações. Não é igual uma sociedade limitada que resume-se a dezenas de pessoas no máximo. Aqui nós estamos falando de milhares de pessoas. Essa dispersão da propriedade possivelmente significa que quem realmente controla a empresa são os seus administradores. Ou também pode ter o caso, né, dos acionistas controladores. E essa necessidade de buscar os interesses, elas vão estar relacionadas com os administradores da empresa ou com os acionistas controladores. Aí nós temos alguns tipos de relações, chamados de relacionamentos de agência, que vão ser acionistas administradores e controladores e não controladores da empresa, ou seja, acionistas minoritários. Porque os objetivos dessas pontas
podem ser um pouquinho diferentes. Nisso daí, nós vamos ter alguns conflitos de interesse, que vão ser nomeados de problemas de agência. O relacionamento de agência é o relacionamento entre essas partes. Quando tem problemas, nós temos problemas de agência. Esses problemas, considerando primeiro o conflito de interesse, nós temos. O conflito de interesse ele pode surgir na forma da remuneração da administração. Por exemplo, se você tem um carro e você quer vender ele, nisso daí você vai contratar uma pessoa. No caso, quem vai administrar a empresa, né? Quem vai vender o seu carro aqui. Se você oferta para ele remunerá-lo por um valor fixo, essa pessoa ela vai simplesmente estar colocar o seu carro à venda, não procurando o melhor vendedor para ele, porque ele é remunerado por um valor fixo. Agora, se você remunerá-lo por uma porcentagem de venda, nós temos que o desempenho desse administrador ou vendedor, ele vai ser muito melhor, porque ele vai ter incentivado a vender por um preço melhor para ele também ganhar mais. E isso mostra como que a remuneração impacta no conflito de interesses dos acionistas e dos administradores. Logo, a remuneração do administrador, vendedor, impacta diretamente no seu desempenho. Outra forma de conflito de interesse é nos investimentos. Por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa, você é acionista dela, e tem um investimento mais arriscado que ela faz. Esse investimento mais arriscado leva a você ter um ganho maior. Porém, se não tiver, você vai ter, como ela é arriscada, você vai ter um certo prejuízo de capital. Nesse sentido, a diretoria vê o investimento arriscado como possível perda do emprego. E os acionistas veem o investimento arriscado como uma possibilidade de altos ganhos, gerando assim um conflito entre partes e um problema de agência. Os relacionamentos de agência, eles têm então que os conflitos de interesse geram custos de agência. O primeiro tipo do custo de agência, ele vai ser quando uma empresa compra algo que beneficia os administradores e quem tem que pagar por isso são os acionistas. Seria, por exemplo, uma empresa comprar um jatinho luxuoso, que não era necessário, podendo talvez até comprar um mais barato, simplesmente para alguns utilizá-los, né? O segundo tipo de gasto, ele surge da necessidade de monitorar as ações dos administradores, normalmente baseado em agências que vão auditar a companhia. Isso daí acontece. O custo com auditores externos para avaliar a exatidão das informações e demonstrações financeiras seria um exemplo disso. Em primeiro lugar, os objetivos dos administradores estão mesmo alinhados com os objetivos dos acionistas? Ou seja, a remuneração dos executivos, especialmente os que ocupam as posições mais altas, geralmente está ligada ao desempenho financeiro em geral e quase sempre o valor das ações da empresa em particular. Os administradores com melhor desempenho tendem a ser promovido. Isso daí também é outra forma que nós temos de gerência para melhorar o desempenho dos administradores. Um exemplo disso é a remuneração dos administradores e diretores da Vale. Você tem que os salários e benefícios da diretoria executiva da companhia é estimado em torno de 40 milhões no ano. Só o presidente da Vale recebe uma remuneração de 1,6 milhões mensais, quase 20 milhões por ano. Os outros 5 da diretoria da companhia recebem um pouco menos de 1 milhão por mês. Isso daí está relacionado com os desempenhos que eles têm. Cada ano eles recebem uma bonificação um pouco maior. O resumo, né? Então, isso tudo que nós vimos nesse capítulo. Finanças corporativa tem 3 grandes áreas de interesse. Orçamento de capital, que vai ser os investimentos que ela faz em estrutura, em maquinário ou projetos para ela ter uma rentabilidade maior. A estrutura de capital atual, que vai estar relacionada com como que você está administrando as dívidas de longo prazo e curto prazo e como que você está obtendo essas dívidas, né, as melhores formas de obter essas dívidas, e a administração do capital de giro, que são as despesas e receitas de curto prazo, para ver se esse valor realmente está sendo agregado da melhor forma possível.
Também temos o objetivo da administração financeira de uma empresa com fins lucrativos é tornar tomar decisões que aumentem o valor das ações, ou, de modo geral, que aumente o valor de mercado do patrimônio dos acionistas investido na empresa. A forma das organizações, da organização das sociedades por ações é uma forma de organização superior a outras, quando se trata de levantar dinheiro e transferir dinheiro de participação. Isso daí porque o mercado possibilita uma maior flexibilidade nesses contextos. Uma grande empresa de capital aberto exige algumas possibilidades de conflito, né? E nós vimos que esses nomes vão ser chamados de relações de agência, que vão ser relações entre administradores e acionistas controladores e não controladores, e os conflitos vão ser chamados de problemas de agência. As vantagens da empresa de capital aberto são ampliadas pela existência do mercado financeiro, né, igual nós já falamos.